Eu não vou perguntar aqui quem está se sentindo velho, porque ninguém vai responder. Está todo mundo bem, eu percebo. Mas se eu perguntasse quem se sente envelhecendo com o passar do tempo, e aí então as mãos estariam todas levantadas. Semana passada vimos com o nosso queridíssimo pastor Zen que a enfermidade, a doença, aquela doença crônica, ela tira a nossa paz. Mas Jesus nos fortalece, e esse foi o excelente sermão. Hoje nós trataremos da perda de autonomia ao envelhecer. É outro algo muito complexo que a gente passa. Você sabe que a autonomia é a capacidade de fazer as coisas por conta própria. E isso é muito bom. Você lutou muito para ser autônomo, tentou se desvencilhar das mãos e dos braços dos pais, mas acredite, você vai crescendo e aquele cafunézinho de pai e mãe vai fazer falta, não é? A gente se rebela um pouco na adolescência, não é isso? Se você foi um adolescente ou está sendo como eu, coitado dos pais, não é? Mas o Senhor agracia, a gente volta, mas o fato é que a gente quer independência. A gente se casa hoje já com aquele contrato de, olha, eu vou fazer do meu jeito, você do seu. E, por favor, não invoque comigo, me deixe continuamente com a minha independência. Agora, a gente valoriza a independência, mas o envelhecimento reduz a autonomia. Isso é indiscutível, queridos. Não há quem possa negar isso. Veremos hoje a história de alguém que, mesmo estando bem limitado pelo envelhecimento, bem limitado mesmo, ainda assim encontrou propósito e paz até mesmo na velhice, porque isso é possível. Podemos sim envelhecer bem confiando no nosso Deus. Vamos desde já orar por isso então? Pai, muito obrigado pela oportunidade de tocar num tema tão sensível e que pega boa parte desta igreja local, a Igreja Batista Esperança. Nós temos já aqui os nossos velhinhos e uma boa parte da igreja envelhecendo. Também temos muitas crianças, muitos adolescentes e jovens, mas hoje, ó Pai, nós queremos dar uma atenção muito importante àqueles que se sentem envelhecendo e que o Teu Espírito percorra esses corações nessa noite e faça a Tua obra que o Senhor separou. É a nossa oração no nome lindo e maravilhoso de Jesus. Amém. Você já ouviu falar de Jacó, não é? Ele é aquele neto de Abraão. Ele teve o seu nome alterado de Jacó, que significava enganador, porque ele nasceu querendo passar o pé no irmão e passou, aliás, por algumas vezes, mas Deus se encontrou com esse homem se arrependeu e teve o nome dele alterado então de Jacó para Israel. Logo, ele é o pai das 12 tribos que formou o país Israel como a gente conhece hoje, a nação de Israel. É desse homem que nós vamos conversar. Na passagem de hoje, nós vamos naquela etapa da vida dele em que ele já está bem velhinho e ele já está com bastante dificuldade, com a autonomia bastante reduzida. Ele, na passagem de hoje, você vai ver o quão útil ainda esse homem se sente, o quão importante ele se encontra e coisas grandiosas ainda ele tem por fazer, mesmo já estando bem velhinho. E ele vai fazer o que ele tinha de melhor a fazer. Ele vai conversar com seus netos e passar a grande esperança de Israel para os netos. Ele teve anos muito difíceis. E, inclusive, ele achava que nem viria mais o filho. E depois não só viu o filho, como viu também os netos. E o Senhor continua fazendo a obra aqui nesse momento. Então vá comigo para Gênesis, o capítulo 48. Vamos fazer um recorte bem curtinho hoje, versos de 8 a 16, apenas 8 versículos. Gênesis capítulo 48, eu vou ler na NVT. Gênesis capítulo 48, versos de 8 a 16. Está na tela aí a mesma versão para quem precisar, mas pode acompanhar na sua de preferência também.
O rico texto diz o seguinte: em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes, ou seja, os seus 2 netos, e perguntou: quem são estes? Olha só, ele não conheceu os netos. José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome, o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Amém, queridos? Nós temos um grande problema aqui para tratar. O envelhecimento traz desafios assim inevitáveis. No texto de hoje, o Jacó está bastante enfraquecido, com pouquíssima autonomia e grandes limitações. Você já percebeu que ele não pode se mover como antes e nem enxergar claramente. Você viu ali? Traga eles mais perto, eu não consigo ver. E no versículo 2, que nós não lemos, ele está se mexendo ali na cama com dificuldades para se levantar. Diante disso, surge o nosso problema, surge a nossa questão. Como é que se encontra um propósito para viver bem no meio de um processo de envelhecimento? Como viver bem quando as forças diminuem muito? Como é que se faz? Então, o texto nos empurra à seguinte proposta da noite. Verificarmos juntos, queridos, 3 conselhos excelentes aqui do texto para a gente envelhecer bem. Você vai envelhecer. Bem ou mal, você vai envelhecer. Escolha envelhecer bem, em nome de Jesus. O primeiro conselho, então, dessa noite, para se envelhecer bem, esteja consciente de que as limitações, elas só aumentam. Isso parece simples, mas acredite, um pastor sabe detectar quando a igreja está sabendo que as pessoas não estão reconhecendo as limitações. E aqui na nossa igreja eu percebo um público que está se conscientizando, outro que ainda não está, mas estar consciente de que as limitações aumentam é muito importante para a gente envelhecer bem. Você não pode cair naquele conto de que você é jovem para sempre. Isso não é verdade. A gente observou aí versos 2 e depois 8 a 10, que Jacó já não enxergava e nem se movimentava bem. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Levante uma mão quem usa óculos. E eu já estou com ela levantada. Eu quero que a igreja olhe. Abaixe, agora levante só quem não usa. Quem ganhou, na opinião de vocês? Vocês estão envelhecendo ou não estão? Olha o meu aqui. Aliás, esse aqui é o segundo. Porque marinheiro de primeira viagem, eu fiz de tudo com o meu primeiro óculos. Eu até futebol jogava e fazia parte de manutenção. De repente ele estava todo talhado. Eu cheguei lá e o rapaz falou: você não tem um segundo óculos para bater?
Eu falei, não, eu bato nesse mesmo. Ele falou, bobeira sua, porque esse é um valor que não, é um óculos para não se bater, né? Enfim, estou no meu segundo e agora estou com mais cuidado. Eu ando com 2 agora na bolsa, um da farmácia para apanhar e esse para usar na leitura, por exemplo. Queridos, olha aqui com muita atenção. O envelhecimento é uma ordem divina e ela se cumprirá para todos. Posso ouvir um amém? Que amém quadrado, né? Que amém quadrado. As pessoas não gostam muito da ideia, inclusive nós. Nós aqui não somos diferentes. Nós não gostamos da ideia de envelhecer. As mulheres, por exemplo, usam um creminho anti-rugas aí. Usam ou não usam? Usam, que eu sei que usam. Você já usou até Avon, né? Sexta-feira eu estava ali no canto, onde está o Johnny ali. Nós estávamos no encontro de casais, excelente encontro, diga-se de passagem. Estava eu, o Lugu, o nosso C.S. Lewis e o Wallace. O Wallace acho que não está. Está. Está por aí. Aqui. Estão juntos, aliás. Vocês não se soltam, hein, os dois, né? Estávamos ali e eu falava para eles que no futebolzinho simples nosso de segunda-feira, eu já estou na 4ª contusão. Futebol simples, queridos, bem simples. Ninguém bate ninguém e sem bater nada eu estou na 4ª contusão. E eu dizia para eles, isso deve ser um sinal que ou eu jogo diferente ou eu mudo de esporte. Tá mais com cara da segunda opção e que venha o tênis de mesa na minha vida, né? Você sabe que na história, a história, queridos, ela explica tanta coisa. Por exemplo, você vai na época do medievo, e lá na época medieval, eles faziam muita química. Vamos chamar de química para passar o pano para eles, né? É alquimia, na verdade, não tinha nada de química. E eles faziam ali coisas, até hoje, engraçadas. E eles buscavam a pedra filosofal para conquistar a imortalidade. E eles faziam elixires, que são aquelas poções de rejuvenescimento. Pensou você comprar um elixir que te deixa novinho? Tipo ursinhos gummies, lembra? E não vou citar o país aqui, mas uma boa proporção de uma nação, certa vez, tomaram um elixir, está registrado na história, com mercúrio. Uau, que incrível, né? E aí deu um problemão, né? Não preciso nem falar que um monte de gente morreu por isso. Mas é isso, desde o medievo, e hoje não é diferente. A ciência explora de uma maneira bem forte, com alto aporte de investimento, as chamadas terapias genéticas e as biotecnologia para tentar retardar o processo de envelhecimento. Cá entre nós, até vai conseguir um pouquinho, mas vai ser bem pouquinho mesmo, né? Porque, novamente, é uma ordem do Senhor. A perda da autonomia, queridos, ela é progressiva. Eu não deixei uma tabela aí na tela, mas eu vou ler aqui no tablet para vocês. Olha só o que vai acontecendo com a gente. Dos 40 aos 50, então o pessoal até 39 está de boa, tá? Eu vou começar o abacaxi de 40 para frente, hein? Valeu, né? Valeu. Depois vocês pagam um café para mim. Dos 40 aos 50, a visão embaça, a audição começa a diminuir e o metabolismo desacelera. Ou seja, você encontra a grande inimiga da sua vida, a balança. Dos 60 anos para frente, perde força muscular. Né? Até a minha mãe hoje ela não está. Esses dias levando ela para fazer um exame, o médico me chamou, a coxa esquerda dela está faltando ali carne, né? Urgentemente vai para a academia. Nós já saímos correndo, porque ele chegou a falar que poderia ser até um caso de cadeira. Né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Corre atrás dessa academia. Essa semana ela já foi, já fez 3 sessões lá, já está feliz da vida, né? Mas de fato isso é incrível. O nosso corpo enxuga, a gente perde massa importantíssima no corpo, dos 60 para frente. Reduz capacidade pulmonar, a gente já não respira bem. Dos 70,
Há uma lentidão do raciocínio, pequenas falhas de memória. Pequenas falhas de memória. Vulnerabilidade, né? Infecções. E dos 80 para frente, olha só o perigo, né? Olha só o perigo aqui dos 80. Maior risco de quedas. Quem aqui caiu recentemente? Não precisa ter vergonha, ok? Olha lá. Mais um. Desse lado ninguém caiu? Eu vou começar a sentar desse lado aqui então. Possibilidade de declínio cognitivo, as chamadas demências. E olha o último que está aqui na tabela. Maior isolamento social devido à falta dos entes queridos. Mas isso aqui não tem a ver com enfermidade. Na minha opinião, é a principal. De tudo que nós citamos aqui, o principal é que o idoso ele vai ficando isolado. Aí chega uma época que está ele e Deus, se ele crer em Deus. Imagine o idoso que não crê. Como pode um idoso de 80 anos estar completamente abandonado? Que sentido tem nisso, meu Deus do céu? Não tem, claro que não tem. Mas vamos a Jacó. Jacó envelheceu e perdeu a autonomia, especialmente a visão, versículo 10, e a movimentação, versículo 2. Ele nos faz lembrar, lá de 2 Coríntios 12, 9, que diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O idoso também continua, assim como os mais novos, precisando da graça de Jesus, independentemente da idade. A salvação do idoso está na graça de Jesus também, mas perceba que o Senhor ampara, mostrando que essa fraqueza do idoso é, na verdade, um fortalecimento dele, porque aceitar as limitações é um ato nobre diante de Deus. Então, o melhor que o idoso pode fazer é aceitar isso e contar com Deus também. O envelhecimento nos lembra que nós somos bastante finitos, que a gente acaba, mas a graça de Deus nos torna eternamente valiosos. No momento em que o declínio está maior, na verdade, está acontecendo o maior, a proximidade do encontro com o Senhor. Cristo se fez fraco por nós, Ele nos dá força na fraqueza. Então a gente precisa fechar esse primeiro conselho excelente para envelhecer bem, declarando que é muito importante reconhecer que com o tempo a autonomia diminui e surgem limitações. E também que reconhecer um problema é o início da boa solução. Queridos, reconhecer nossas limitações é o primeiro passo, mas lembrem-se, não basta. Não basta. Se o envelhecimento reduz algumas capacidades, ele também nos convida a focar no que realmente importa. O que ainda podemos fazer de essencial? E isso nos remete ao segundo conselho dessa noite, um segundo conselho excelente para se envelhecer bem, é realizar os papéis essenciais. Não vai dar para fazer tudo mais. Não dá. Precisamos fazer o essencial. Perceba que Jacó continuou, mas fazendo o quê? Ensinando e abençoando, versículos de 11 a 16. Queridos, o que é essencial? Nós sabemos. É aquilo que é fundamental, é indispensável para a coisa existir e funcionar bem. Como a gente já viu, não vai dar para continuar no mesmo ritmo pela vida toda. Tem gente que quer. Talvez seja isso que está acontecendo comigo no futebol. Eu estou com um corpo da década de 40, mas com uma cabeça de 20. Né? Eu sou muito intenso na parte radical. A Michelle que o diga. Uma vez nós fomos no parque, o Wet n Wild, eu virei a boiona lá. Né? Fomos lá, como que chama? Não, o Play Center, Hop Harry, esses dias, saiu sangue ali, né? Eu sou muito, assim, é terrível, né? Eu tô calmo, mas quando entra a adrenalina é um negócio fora do sério, né? Então talvez seja um sinal de que o futebol, ele tem muita adrenalina, eu vou ter que baixar, e o tênis de mesa é mais calmo, né? As montanhas, lembra as montanhas russas? Gente do céu, ai, que perigo aqui, mas é uma beleza, né? Então, é isso, queridos, a gente tem que ter
esse aconselhamento de passar a realizar os papéis que são essenciais, que são importantes para cada tempo da vida. A gente precisa, portanto, ir distinguindo o que é essencial daquilo que é supérfluo em cada tempo da vida. O texto aponta que Jacó sabia disso e demonstrou. Eu amo esse texto por causa disso, porque ele demonstrou aqui o que ele tinha separado como essencial para aquela época da vida dele. Veja só o que ele demonstrou. Primeiro, no verso 10, ele demonstrou amor, porque o avô Jacó beijou e abraçou os seus netos. Tem um momento na vida que isso é o mais importante a se fazer. Sabe, queridos, olha aqui para mim agora. Os beijos e abraços que damos nunca trarão arrependimento. Mas a falta deles deixará um vazio que o tempo não preenche. Se tem uma coisa que vai fazer falta para nós, são beijos e abraços. Mas ele não demonstrou só amor, ele demonstrou também fé, é o verso 11. Porque o Jacó, ele fez uma confidência ali para o seu filho José, que eu acho um ponto altíssimo no texto. Ele disse o seguinte: sabe, filho, quando os seus irmãos trouxeram a sua peça de roupa com sangue, dizendo que então você tinha morrido, eu nunca imaginei que eu iria poder vê-lo novamente. Mas agora eu não só estou vendo a você, meu filho, como eu estou vendo os seus filhos, os meus netos. Isso é uma história de fé. Perceba que lá em Hebreus 11:1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, nos dá convicção das coisas que ainda não vemos. Portanto, não ver e fé tem relação. Só que uma relação de conserto. A fé faz com que a gente veja aquilo que Deus já viu por nós, mas que nós não estamos vendo ainda, mas que por ser a vontade dele, por fé há de se realizar, e nós cremos nisso. Cada dia que está passando, eu estou compreendendo a importância do texto também de Hebreus, agora o verso 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que desejam se aproximar de Deus precisam crer nele e crer que ele é um recompensador. Grande Deus. A fé faz com que a gente tenha uma intimidade muito profunda com Deus. Sabe, queridos, nós gostamos muito aqui do prédio, né? Prédio realmente muito bom, os anteriores também. Mas em abril agora a gente deve montar uma comissão chamada Comissão de Espaço. Comissão de Análise e Viabilidade de Espaço. Essas coisas têm que começar bem antes, né? São coisas que começam com 2 a 3 anos antes para serem bem feitas. Nós precisamos de muita fé para conseguir enxergar um próximo espaço. Realmente é um exercício incrível. Eu lembro que, estando lá no outro prédio da Glória, a gente não conseguia ter a fé, não conseguia enxergar um prédio tão bom quanto foi o da José Pinto de Almeida. E estando lá, os irmãos que estavam na comissão comigo viam que a gente não conseguia enxergar esse prédio. E agora temos que enxergar um próximo prédio que a gente não enxerga. É só pela fé, e é assim mesmo que a vida funciona. Sabe, queridos, envelhecer bem é ter cada vez mais fé no Senhor e ver cada vez mais além. Isso é envelhecer bem. Jacó não apenas aceitou as suas limitações, mas ele usou dessas limitações como uma plataforma para poder abençoar. É o que ele podia fazer na ocasião, portanto, é o que o Senhor separou, portanto, é o que será feito. E eu acho incrível o Salmo 92:14, que diz que ainda em idade avançada darão frutos. Jacó soube usar dessa promessa do Salmo 92. Ele estava bem velhinho e dando os frutos perfeitos para a sua época. Mas ele não só demonstrou amor, não só demonstrou fé, mas demonstrou também bênção. Se há alguém que pode abençoar, são os idosos. Versos 15
e 16. Ele pôs a mão sobre a cabeça dos rapazes e os abençoou. Quantos aqui são da época que nós pedíamos bênção para o idoso antes de deixar o lugar? Levante uma das mãos. Olha novamente. Daqui 5 anos nós vamos fazer essa pesquisa de novo. Está cada vez mais diminuindo isso. Os mais novos não conseguem nem compreender isso. Quer dizer, pastor Dani, que houve uma época em que você estava numa sala e tinha ali um vozinho e antes de sair você falava, bênção, vô. E ele falava, Deus te abençoe, meu neto. É verdade que isso já existiu? Mas que coisa estranha essa? Parece que não sei, muito estranho, né? Mas já foi assim, viu? Vocês que são mais novos, saibam que já foi assim. Aliás, tem coisas no passado que eram muito melhores do que hoje, viu? Acredite. Tem coisas hoje que são melhores. A ação, né? Mas tem coisas que no passado eram melhores. Paulo, na praticidade incrível dele, ele vai declarar no livro de Tito, lá no capítulo 2, que o melhor que o idoso faz é cuidar dos mais novos. É dar caminho, é dar visão, é dar transmissão de amor, de bons modos. Então a gente fecha esse segundo conselho dizendo que escolher bem nossos papéis torna o envelhecimento bem mais significativo, bem melhor, porque se a vida nos ensina, é para deixar um legado. O que ficará depois de nós? Como garantir que essa fé, esses valores vão ser transmitidos? E isso nos remete ao terceiro conselho da noite, terceiro e último conselho excelente para se envelhecer bem, que é o conselho de deixar um legado. Perceba que Jacó deixou o propósito como principal legado, versos 15 a 16. Eu estou olhando aqui para a vida do idoso e vejo que é mais difícil que a nossa, inclusive, né? Porque agora, a prole, o pessoal que está ali abaixo de Jacó, precisa de uma direção. E se essa direção for errada, eles vão cair numa furada. Mas se for certa, serão grandemente abençoados. Eu começo esse terceiro e último ponto, queridos, propondo que a gente valorize muito a conversa com os idosos. Boa parte de nós aqui acha enfadonho conversar com o idoso. Boa parte de nós olha nos olhos do idoso e o idoso está falando e você está imitando ele por dentro ali, né? Tentando se concentrar, mas você quase que não resiste. É bacana conversar com uma criança, muito legal. Eu mesmo converso. Vocês repararam? Não se assustem. Às vezes eu estou falando com as crianças, brincando. Eu falo com todos, que eu gosto realmente de todas as idades. Mas quando eu sento com um idoso e começo a apreciar... E olha, na Europa eles gostam muito de fazer isso e no Brasil não. Logo eu deveria ter nascido na Europa. Por que conversar com os idosos? Primeiro porque eles têm sabedoria, queridos. Eles conseguem transmitir ensinamentos, dicas muito valiosas. No mundo profissional, as pessoas até gostam lá de falar com o mais idoso, com um mentor, para você conseguir uma sacada dele, para haver uma promoção, uma realização profissional. Tudo bem, envolvendo bolsa, envolvendo dinheiro, você tem tempo idoso. Mas na igreja, na família, na comunidade, não, porque não vai ser agregador. Engano seu. A transmissão de visão que eles conseguem fazer é muito superior a do que um par seu ou um subalterno. Como o idoso tem sabedoria? Além de sabedoria, eles têm equilíbrio de vida, coisa que a gente não tem. Nós não somos equilibrados, a gente bate a cabeça na parede. Eles, com o tempo, já bateram tanto que sabem lidar com os desafios de uma forma mais calma e sábia. É muito comum você estar aflito, você vai falar lá com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, com o ancião. E calma, meu filho, o que está acontecendo? Quais são as opções que você enxergou? Olha, você já enxergou a opção tal? Já pensou nisso? Calma. E eles têm como equilibrar a nós. Sem contar o legado de amizades. Eu vejo pelo meu avô, ele vai ali na Praça Takaki,
A Paulista inteira é família dele. Porque ele começa a falar, o barbeiro tal é sobrinho de um primo. Vai no supermercado, é o cunhado do tio. Ele conhece aquilo ali tudo. Por quê? Os idosos sabem que o que foi realmente bom na vida foram os lances de amizade. Os lances de amigos. O Jacó sabe que é muito importante a transmissão de propósito nesse momento em que ele se encontra com a família. E ele, então, toma uma decisão ali. Eu vou resgatar a história da nossa família. Filhos, venham cá, netinhos, para cá também. Eu quero conversar com vocês. E a conversa foi mais ou menos assim. Sabe, netos, Efraim, Manassés, deixa eu falar com vocês. Deus tem sido presente na nossa família. Ele tem sido presente como um pastor de ovelhas. Desde o seu trisavô Abraão, assim como o seu bisavô Isaac, o seu avô Jacó e aqui o seu pai José, ele tem cuidado de todos nós por gerações. Grande é o nosso Deus, em outras palavras, é o que ele está dizendo. Um Deus que consegue acompanhar as gerações. Ele diz também, nessa passagem de propósito, que Deus tem sido um verdadeiro cuidador, porque não faltou nada para eles. E ele diz o seguinte para os dois netos: vocês dois, preservem isso, preservem a fé dos mais velhos e o propósito que nós cultivamos até aqui. Queridos, eu quero passar um vídeo agora com o Noah e com a Ju. O assunto é bastante polêmico, então a ideia não é polemizar, não é ver a polêmica do vídeo. Longe de nós ver a polêmica. Eu só quero que você observe essa moça, o senso de propósito dela. Olha o propósito. Eu sei que tem alguns aqui que vão assim ficar vermelho de raiva dela. Outros vão ficar azul de achar uma moça angelical. É polêmico. O que eu quero só é que você veja que ela vive por um propósito. Veja como que um propósito movimenta a nossa vida em função dele, tá bom? Assista o vídeo e enxergue o propósito dela. Vamos voltar e vamos pôr o áudio. Pode apertar a pausa, depois voltar e pôr o áudio. Isso é uma outra coisa que era bom no passado. Era tudo no gogó, né? Se não puder, não tem problema. Explica um pouco melhor sobre isso. Eu sou submissa ao meu marido e eu cuido dos meus filhos. Da minha casa, do meu esposo e dos meus filhos. E você não ajuda na renda da tua casa. Não ajuda. Eu vivo pelo propósito. Quem sustenta a minha casa é o meu marido. Eu estou lá todos os dias, cuidando dos meus filhos, da minha casa e do meu marido. E como tudo isso começou? Então, eu me converti aos 13 anos, né, e comecei a acreditar nesse propósito. Então, né, entreguei ao Senhor também a minha pureza, não só eu, como meu esposo, casamos virgem. Caramba, mas como foi que você decidiu isso, mãe? Deus constituiu o Éden para implantar lá dentro uma família. E esse é o plano original. Nós somos uma família. Nós aprendemos, né, através da crença, né, de crer que o homem foi feito sim para trabalhar e a mulher ela foi feita para ser submissa e cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Nós aprendemos isso com base em Provérbios. E eu imagino que você receba muitas críticas, certo? E como é que você lida com isso, mãe? Com certeza, lido bastante, principalmente quando entramos na área financeira, né? Porque todo mundo está aí para conquistar e eu não julgo, sabe? Jamais, não julgo você que está aí batalhando todos os dias. Nós precisamos disso também. Só que quando você vive por um propósito, existe algo que te completa. Então você entende que carro ele vai passar, que as casas vão passar, mas aquilo que é eterno, aquilo que eu estou depositando dentro dos meus filhos todos os dias. Por exemplo, meus filhos conhecem o sabor do McDonald's, mas eles conhecem
Ok. Me explica um pouco melhor sobre isso. Eu sou assim. Obrigado. O objetivo é ver como essa moça tudo bem? Está completamente orientada para viver a sua vida em função de algo, de um propósito que ela e o marido ali decidiram, né? E que os filhos estão fazendo parte. Sem dizer se é certo ou errado, né? Veja como um propósito dirige a nossa vida. E é isso que Jacó está fazendo aqui. Ele está passando o grande propósito da família ali para os netos e fazendo um apontamento ali incrível. Queridos, vamos ver os resultados aqui do texto. No que essa história resultou? Na minha humilde opinião, resultou num homem que envelheceu bem. Ele envelheceu bem conhecendo as limitações e não deixando elas serem empecilhos. Em nenhum momento Jacó tem empecilho. Ele envelheceu bem com uma fé bem eficaz, vendo além do que imaginava. E ele envelheceu bem com um senso incrível de transmitir o propósito. Eu queria perguntar para você hoje, como você anda envelhecendo? Você anda consciente de que está envelhecendo e que isso é para o seu bem? Ou você anda ressentido com a perda de autonomia do seu corpo? Quando cai o seu cabelo, isso te dá paz ou te faz cair mais cabelo ainda? Você tem sido saudosista a ponto de achar que a vida já até fez sentido para você lá atrás, mas que hoje não faz mais? Você anda acreditando que perdeu muitas coisas e que essa perda é para sempre e que isso te frustra muito? Será que não seria o momento perfeito da história sua fazer as pazes com a velhice e com o envelhecimento? Não seria a hora de você acreditar que isso é de Deus de verdade? Que tal fazer da sua velhice um tempo de bênção, como Jacó, confiando que Deus ainda tem propósito para você até o último suspiro, que só Ele sabe o dia e a hora? Então eu quero concluir propondo que você leve para casa esses 3 conselhos. Pode voltar. Pode voltar. Aceite o envelhecimento como parte do plano de Deus. Você e todos os demais seres envelhecem. Isso não é um problema, é uma dádiva. Envelhecer tem desvantagens no corpo material, claro que tem, mas tem muitas vantagens na parte imaterial. Concentre-se no que é essencial para a sua fé, família e igreja. Pode ser que você esteja fazendo muito e já passou o momento de fazer tudo aquilo. E que seja o momento de fazer o que é essencial. Você precisará se concentrar no que é essencial. Escolha sempre após um tempo bem significativo de oração e de conselho. Não faça grandes modificações na vida sem ter orado de maneira suficiente e ter sido bem aconselhado. E por fim, deixe um legado abençoador que aponte para Cristo. Porque Jacó estava apontando para Cristo ao dizer: netos, nós estamos aqui nessa terra como estrangeiros, mas não é a nossa terra. A nossa terra é Canaã e lá vai nascer o Redentor. E então ele deixa isso para os netos, que por sua vez, num dado momento, vem a época de Moisés e a gente conhece a continuidade da história, a saída de lá e a ida para Canaã. De maneira bem prática agora para os nossos velhinhos queridos, olha só o conselho de Paulo para vocês. Tito 2 diz o seguinte: mas quanto a você, e eu estou falando agora com o homem aqui na igreja de 58 anos para frente, tá bom? Eu estou falando com alguns de vocês. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Vocês, homens mais velhos, devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito,
e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida, ser cheios de amor e paciência. Parece que isso não bate com homens, mas é o pedido do Espírito nessa noite. E as mulheres? Vocês, mulheres mais velhas, devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissas ao marido, assim não envergonharão a palavra de Deus. Tito 2, de 1 a 5. Resumindo, queridos, a maior bênção do idoso é poder ajudar, cuidar com sabedoria e instrução os mais novos. É o momento mais importante da fase sua, talvez, onde você vai dar insights, vai dar propósito para muita gente para poder continuar a vida. E de nenhuma maneira você está sendo inválido, mas provavelmente está sendo o momento mais abençoador da sua vida, se você seguir o conselho. Eu termino dizendo o seguinte: a velhice, ela não é um fim, mas um tempo de bênção. Como Jacó, que os últimos anos sejam marcados por fé, propósito e legado, que possamos envelhecer bem, confiando que Deus tem plano para nós ainda na velhice. Vamos envelhecer bem todos? Em nome do Senhor Jesus? Amém. Vamos orar, coloque-se em pé. Pai, muito obrigado por ser o nosso Pai querido. Semana passada vimos que mesmo na doença, o Senhor é por nós e nos agracia. E hoje estamos vendo que mesmo perdendo a autonomia do corpo, envelhecendo, o Senhor é por nós e nos agracia. Em outras palavras, ó Pai, o Senhor é por nós o tempo todo e a graça do Senhor superabunda em qualquer fase da vida. Nos ajude nisso. Nos ajude a não sermos pessoas que estão envelhecendo com amargura, com rancor, com tristeza, com saudosismo, mas não. Que o passado nosso sirva simplesmente para nos alegrar com as histórias que contamos, em especial aos nossos filhos e netos, e que possamos estar completamente em paz com o Senhor. Afinal de contas, o Senhor é Deus de amor e tem mostrado isso o tempo todo. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por nos instruir nessa noite. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Uma ótima noite e envelheçam muito bem durante a semana.